risco de hoje ser eleições, amanhã ser todos os outros valores constitucionais que nós precisamos salvaguardar como nação. Então é sobre este Conselho Constitucional que nós precisamos denunciar e garantir que haja responsabilização, ainda que a nossa Constituição diga que, a nossa lei diga que os juízes não são responsabilizados, são isentos de responsabilidade das decisões que tomam no exercício das suas funções. A partir do momento que o Conselho Constitucional começa a contar votos, que a lei não lhe confere mandato, a partir do momento que o Conselho Constitucional não julga recursos que a lei lhe manda julgar, decidir com base no estatuto do partido, deixa de ser um Conselho Constitucional e começa a se comportar como um comitê central. É um CC nas duas frases, mas são dois CCs diferentes. E é por isso que nós, como cidadãos moçambicanos, vamos agir em defesa do Conselho Constitucional, em defesa da Polícia da República de Moçambique, que deveria existir, em defesa das instituições do Estado de Moçambique, que querem... Muito obrigado. Eu gosto de ouvir a falar, porque acabas dando uma aula, eu também acabo aprendendo, então por isso eu nunca te interrompo. Não está falando, né? Não estou falando nada, eu não falei de ninguém. O importante aqui fazer menção porque a África do Sul, a primeira instância, que eu já tinha feito uma pequena introdução, uma breve introdução sobre esse aspecto, mas fora a África do Sul ser um país vizinho, se nós nos recordarmos, a África do Sul submeteu recentemente, a nível, por conta daquilo que foi a decisão do Parlamento, o gesto que chamam de solidariedade para com Israel na faixa de Gaza, para com a Palestina, neste caso concreto, na faixa de Gaza, por conta das atrocidades que vem cometendo. E Moçambique não é diferente, é um país vizinho que até tem um impacto significativo econômico. A própria África do Sul, porque as fronteiras ficam automaticamente fechadas, mas também por um outro ângulo nós temos as questões migratórias. Se formos a ver, o fluxo de transitabilidade pode colocar um pouco risco a própria África do Sul neste momento. E não só, não obstante isso, nós também temos até sul-africanos como vítimas dos baleamentos da polícia em Moçambique. E temos um caso concreto de uma jovem chamada Andile, de 24 nacionalidade moçambicana, que foi baleada na perna direita pela polícia no dia 29 de novembro no bairro de Missão Roque, e assim ela está impossibilitada de se locomover por conta desse fator. Então é mais um argumento que é usado para que a África do Sul possa intervir, porque esse não é um problema dos moçambicanos apenas, envolve até estrangeiros. Se formos a ver, há uma cota de estrangeiros que acabou saindo do país por conta do fator insegurança em Moçambique, e nós submetemos ao gabinete do presidente, e o gabinete do presidente, de forma automática, poderá levar este assunto em carteira para o parlamento. E é o parlamento que, por sua vez, poderá decidir. E nós todos sabemos como é que funciona o parlamento sul-africano na atualidade. Temos lá o DA, temos lá, nós centrarmos na figura de um determinado líder, ou focarmos na figura do próprio parlamento. A imparcialidade. O parlamento em África do Sul funciona de uma forma diferente do parlamento em Moçambique. É por esse motivo que este processo foi submetido de forma automática ao parlamento sul-africano. Também é importante aqui que se diga que nenhum Estado, não sei se a secretária já teria feito, se calhar possa repetir ou não, nenhum Estado pode de forma automática decidir que, olha, eu quero fazer uma ação contra Moçambique nestes moldes, uma vez que o Moçambique, por exemplo, não abriu essa prerrogativa dos cidadãos lá estarem. Nenhum Estado, de forma automática, pode fazer esse exercício. Para que se faça esse exercício, os moçambicanos devem ir para lá ou em comunicar esses Estados para poderem fazer esse exercício. E é esse corredor diplomático que nós estamos a fazer, como muito bem disse a secretária, não é só a África do Sul, que nós, a nível da própria comunidade nacional. E aproveito também esta oportunidade para deixar ficar que é importante, a uma altura destas, que as atrocidades a nível dos baleamentos, dos feridos, das detenções, dos desaparecimentos, sejam submetidas também a nível das Nações Unidas. Nós já começamos com esse exercício, mas é importante que os cidadãos possam também fazer esse exercício
para demonstrar o que é que de fato está a acontecer em Moçambique neste preciso momento. Porque quanto mais ações do género nós termos uma títulos e não consegue resolver nada por isso. Devemos nos organizar no sentido de puxar aquelas organizações que têm estatuto de observador, porque é importante que se diga que tem algumas instâncias, não é possível uma organização, são várias organizações que têm o estatuto de observador, essas sim podem pegar e submeter essas reclamações a estes organismos. Então, temos diversos corredores para tal e nós poderemos usar esses mecanismos viáveis. Resumindo, é possível, por mais que se diga, por mais que fulano de X, que foi escolhido pelo Conselho Constitucional, tome posse no dia 15 de janeiro, não sei se vai acontecer, mas pessoas que se metem muito especialistas na matéria, que vem dizer que vocês fizeram mal o vosso TPC, não existe isso a nível do direito internacional. O sistema africano, o sistema judicial africano, são coisas muito distintas. Há pessoas que até escreveram, eu sou docente, eu dei aulas não sei aonde, direito internacional na UEM, dei direito internacional na Unizambeze, coisa diferente. Direito internacional... Eu estava de férias lá na aula quando o Congo meteu queixa contra a Ruanda. Estava de férias, está vendo? Então, são coisas muito diferentes. Uma coisa é você perceber, uma coisa é perceber, outra coisa é estudar. Você pode estudar, mas perceber é uma coisa difícil. Eu, por acaso, aprendi muito ao longo dessa semana e pegamos especialistas em tribunal internacional, especialistas nas diversas matérias do direito internacional que nos ajudaram, nos deram esse apoio, que são pessoas que nós consideramos irmãs ou irmãos de luta, porque estão insatisfeitas com aquela que é a situação que Moçambique está vivenciando neste momento. Então, meus irmãos, eu vou vos dizer para já, não percam a esperança, porque tudo é possível, muita coisa não. A nossa real intenção em torno deste assunto é que as eleições em Moçambique sejam anuladas. Podem até dizer, mas como? Providência cautelar. Depois da providência cautelar, há surpresas que vão acontecer ao longo desse processo. Vivam! Também nós, ou não estamos a lutar como inimigos de ninguém, mas estamos a criar princípios e valores para o Estado de Moçambique fazer desistir de lutar, de Moçambique ter criado. Nós falamos tudo que falamos sobre África. Gente, África tem maravilhas de leis e de instrumentos. E muitos desses instrumentos não são suficientemente explorados por nós. E quando nós exploramos esses instrumentos, nós termos usado esses instrumentos. Há uma questão que nós já deveríamos ter lançado há muito tempo e não lançamos antes, que é um dos passos de desaparecimentos forçados e involuntários. Os reportes que nós recebemos um pouco todo o país é que há muita gente que desapareceu desde que começou esta situação. E nós precisamos de ter dados profundos sobre quem são essas pessoas que desapareceram. Como nós temos estado a dizer, existem vários instrumentos internacionais que protegem cada pessoa que perdeu um familiar desaparecido de forma involuntária, ainda que essa pessoa depois tenha ido aparecer num comando da polícia. Se ele foi retirado de casa por pessoas estranhas, por uma viatura sem matrícula, por um cidadão não identificado, sem ser dito para onde ia, e depois vai aparecer mais de 5 horas depois, e não é dado o direito de ligar para a sua família para reportar onde está. E a sua família vai, mas dizem, deixa a comida aí, você não vai dever a ele, porque ele não tem direito à visita. Ou seja, a família nem tem certeza que está a dar comida à pessoa que realmente conhece. Pode estar a dar comida a um fulano qualquer. A partir desse momento, isso é um desaparecimento forçado e involuntário. Não é só detenção arbitrária, é também um desaparecimento forçado e arbitrário. Então, todas as pessoas que apadrinham esse tipo de comportamento, porque estão preocupados em convidar pessoas à posse, quando estão a patrocinar desaparecimento, sequestro, desaparecimento forçado e involuntário, como se fosse uma gangue da máfia, precisam perceber que este é um Estado de direito democrático. E que um Estado de direito democrático precisa que todo cidadão seja defensor da Constituição da República. Que todo cidadão se levante e reafirme
que nós queremos depois são disparadas por cidadãos estrangeiros que não são responsabilizados por esses atos. Cada um desses atos que vai acontecendo não vão terminar com culpa solteira. E nós estamos preparados para discursos muito bonitos quando vir aí de eu notar para que as responsabilizações sejam reais. Porque enquanto cada um de nós estiver em pé, há uma obra sacrificada. Nenhum seu irmão seja sequestrado por um Estado que ele deveria proteger. E nós acharmos que a sociedade é justa ou que nós acharmos que isso é a normalidade. Então, se isso é a normalidade, eu não quero mais viver na normalidade. O Wilker não quer mais viver na normalidade. O Mais Integridade, que é parte desta ação, não quer mais viver na normalidade. E exige que todos nós, atores, paremos de degladiar uns contra os outros e lembremos do foco. Eu tenho dito, algumas pessoas não me percebem. Eu disse isso em outubro, disse isso em novembro, disse isso em dezembro e voltarei a dizer hoje em janeiro. No ano passado, o Conselho Constitucional alterou a ordem constitucional e as pessoas foram colocadas lá. E quando nós estávamos muito firmes para lutar, lembram-se como é que as marchas terminaram? Eu vou vos lembrar. De repente, tudo terminou porque colocaram-nos a lutar uns contra os outros. Porque, de repente, era mais importante lutar e nos concentrarmos na luta de partidos contra partidos. Era mais importante nos concentrarmos na luta contra o SUF, que também era responsável, precisava ser responsável. Este ano, a história está quase para se repetir. Moçambicanos e moçambicanas estão a escorregar numa distração intencionalmente feita para se esquecerem de focar a atenção essencial. Quando as pessoas começam a partilhar um jornal, a dizer que o Suf Momad está a recusar de entregar, de passar as pastas, os recursos de líder do maior partido da oposição para o Podemos, eu levanto pelo menos duas questões. A primeira questão é, como é que já estamos a falar de passagens de pastas, de passagem de recursos? Em que momento aconteceu essa recusa? Se ainda nem aconteceu a tomada de posse. O Suf Momad entregue as pastas ao Podemos e não entregue as pastas a Frelimo. Sim, as mesmas pessoas estão a dizer, o maior partido da oposição para Frelimo. Mas nós estamos a perder o foco, estamos a nos deixar distrair, nos estão a atrapalhar, nos estão a colocar a discutirmos tudo o que é superficial. Daqui a nada daremos todos a tirar pedras uns contra os outros. É por isso que eu me canso, porque depois a oposição é uma vergonha. Não discuta se a oposição melhorar. Ainda que os partidos precisam melhorar. E o foco é quem roubou votos. Quem roubou votos, você sabe. Se você estiver distraído, o ladrão vai entrar em casa, vai fazer a festa, vai tomar posse e você vai ficar a tomar sopa. Então, o ladrão não me sopa, é bom você recordar qual é o teu foco no lugar. Talvez o Suf Momad tenha razão, ele está a dizer que eu me recuso a entregar. Eu acho que a Quitéria foi-se. Acho que a Quitéria foi-se para poderes entrar. Enquanto isso é importante que se diga, lembram-se quando nós iniciamos com as manifestações e etc. por um pouco todo o país, o povo moçambicano acho que nunca esteve tão unida como esteve nos últimos tempos, até ao dia 7 de novembro, quando começou a história dos saques, com a história das destruições que foram criadas mais uma vez para criar a narrativa de dividir para reinar. Sempre foi um lema ao longo de todos esses anos, para dividir o povo moçambicano e o povo de Moçambicana nos últimos tempos. A juventude moçambicana sempre esteve focada em coisas banais, em Rai Society, etc. Mas agora, é o que está a falar mais ou menos mais uma vez, mas só que muda-se o foco. O foco não é aqui é a vida social dos artistas, etc. O foco são as destruições.
Isto não é colocar os moçambicanos a lutarem uns contra os outros. E essa luta de moçambicanos uns contra os outros parte desta implantação, desta semente de destruição que foram pagando uma e outra pessoa para criar todo este imbróglio. Há um jovem, curiosamente, não sei se vocês prestaram atenção, na TV Sucesso, passou em 2 pontos, em Maputo e em Nacala. Em Maputo, apareceram a dizer, esse jovem apareceu a dizer que foi pago para poder destruir. Apareceu na televisão. Em Nacala, foram jovens pagos 1.000 meticais com o edil. O jovem, ali indica-se exatamente. O edil de Nacala pagou 1.000 meticais à casa jovem para não se manifestarem. E as pessoas até apresentaram o dinheiro ao vivo, até ver sucesso. E até disseram, não queremos dinheiro, pode destruir para os moçambicanos lutarem entre eles. E outra, é para enfraquecerem a luta. Então não se esqueçam em nenhum momento que a luta maior não é contra partido X, partido Y, figura X, figura Y. É a luta pelos direitos que os moçambicanos têm. É a luta pela verdade, é a luta para que possamos ter o dito Estado de Direito democrático que nós nunca tivemos ao longo desse processo. Mesmo na altura do falecido da Cama, sempre se lutava. Por quê? Por conta dessas maracutaias. Hoje, por causa das redes sociais, nós acabamos tendo uma dimensão acrescida daquilo que vem a acontecer, porque se nós permitirmos agora, vos digo, serão mais 10 anos, ou mais que isso, nós a vivenciarmos isso, ou nós vamos até por aqueles irmãos que tombaram, por aqueles irmãos que vê-se injustiçado, mesmo por nós que trabalhamos na sociedade civil a controlar as eleições. A Sol ontem também queria estar no Costa de Sol ontem. São essas coisas, não é por querer. É que a gente tem um compromisso com a pátria. E há quem diz, por exemplo, que nós recebemos dinheiro para poder fazer isso. Não, posso resolver o problema desse país em 24 horas. Se assim está bom. Dizem que a gente recebe dinheiro para poder apoiar ou desestabilizar, como diz, o povo moçambicano. É porque essas pessoas têm essa pretensão de vender a pátria pelo dinheiro. Nós não vemos, meu amor, vendem a pátria ali no negócio de estabilidade, porque fulano diz, não é isso que a gente quer. A gente não quer isso. A gente está a lutar por um Moçambique para todos, porque serão os nossos filhos que vão sofrer com isso. Vamos fechar aqui, Tere. O primeiro é de rever a mídia internacional. Então, já que isto não vai dar em nada, o meu melhor conselho é não precisam comentar coisas inúteis. Pessoas relevantes nem comentam. Se eu vejo alguém a falar nonsense na televisão, eu nem gasto meu tempo. O que está a falar é lixo. Não tem fundamento nem base jurídica, nem precedente. Ignorar? Não, pessoas já estão malucas, já a pensar. Então, deixem esses malucos que estão a fazer com esse sentido. Não persigam, não ameacem, não liguem, não precisam ir lá às Nações Unidas, à União Africana, pedir para cancelar a sessão do Conselho de Paz e Segurança, porque depois disso vos envergonha, suja um bocadinho você mais, não façam nada. Calem, deixem assim mesmo e assistam. Nós, como cidadãos moçambicanos, acreditamos que todo esforço para defender o país, quer na mesa de diálogo, quer nas ruas a manifestar, tudo aquilo que nós fazemos não é 1% daquele cidadão que sai de casa, coloca-se na rua a representar a mesa da democracia e da liberdade das nações, usando os meios que a Constituição permite, mas sem os cidadãos que fazem a luta na rua, nada disso seria possível. Jovens emocionados que estão a fazer com esse sentido ignoram. Perdoem-nos. Aqueles que se identificam, reforcem o exército que as leis funcionam por um Moçambique em que nós acreditamos nas instituições. A minha luta já não é mais sobre nada, é sobre o direito a acreditar nas instituições. Porque eu não sei como é que eu posso estudar, ir à academia, ir à escola, gastar o meu tempo, para depois, amanhã, eu ser dita para levar as minhas causas a um tribunal, poderes. Então, se os tribunais funcionarem como cartórios,
para carimbar decisões tomadas no Comitê Central, então este país não estará preparado para resolver os nossos problemas. Há muitos jovens em cada uma da central. É engraçado que alguns dos nossos irmãos que foram presos nessas pessoas foram assassinadas, foi raptado, que foi